Queria te convidar a abrir a tua Bíblia em João capítulo 15, Evangelho segundo João, capítulo 15. Nós leremos do verso 1 ao verso 11. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o nosso gozo seja completo. Amém. Queridos, nós vemos algumas orações bem conhecidas de Jesus, o Pai Nosso, Jesus intercedendo por Jerusalém. E esse momento em que Jesus começa a falar, aqui antes da oração sacerdotal, ele começa a trazer uma palavra muito precisa para os seus discípulos. E ele começa a falar um pouco da dinâmica do reino de Deus. Ele começa a falar de quais as implicações de um verdadeiro relacionamento com ele. Esse capítulo eu li só até o verso 11, porque a partir de terça que vem nós teremos a continuidade. O pastor Renato já concluiu a série de estudos dele, e a partir da próxima terça a gente vai dar continuidade nesse capítulo, tá bom? Então, por isso que nós vamos ler até o verso 11, e até porque é tanta coisa que não dá para a gente ver o capítulo todo de maneira profunda em um único momento. Então, Jesus ele começa a tratar aqui dessa relação entre os seus discípulos e ele, trazendo figuras da agricultura, figuras que eram muito presentes e comunicavam de maneira muito fácil para eles. E eu queria tratar dessas figuras essa noite, para a gente entender algumas aplicações, algumas verdades espirituais que Cristo quis nos ensinar com essa passagem. Amém? Primeira coisa que Jesus aborda aqui, ele fala da videira. Olha só o verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Primeira coisa que Jesus dá aqui é a identidade própria. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. É interessante porque a Bíblia trata de outras videiras. Por exemplo, quando a gente vai ver no Salmo 80, Isaías 5, Israel era chamado de videira. A videira que Deus plantou, a videira que Deus cuidou, e a videira que foi plantada para que desse fruto e glorificasse a Deus. Só que os profetas vão tratar Israel como uma videira que dava uvas amargas, frutos ruins. Deus confronta o pecado do seu povo dizendo, eu plantei vocês como uma vide, como uma videira, e vocês não têm produzido. Aliás, vocês têm produzido, mas o fruto que vocês têm produzido tem sido um péssimo fruto. Então a Bíblia vai tratar de Israel como uma videira. Mas também, em Apocalipse 14, verso 14, a gente vai ver a videira sendo representada, a terra sendo representada como uma videira. Interessante, o mundo sendo representado como uma videira. A videira que alimenta o mundo.
Apocalipse vai dizer isso, que o mundo é como se fosse uma espécie de videira, que produz os seus frutos ruins, que alimenta o mundo com a ideologia, com pensamentos, com abordagens, com filosofias que matam, que não geram vida, que não alimentam, que não traz substância para aqueles que a consomem. Então, o mundo é uma espécie de videira que vai frutificar, trazendo aquilo que não é bom, que não é proveitoso, aquilo que não alimenta, aquilo que não promove salvação. Mas a terceira videira que a palavra traz é o próprio Cristo dizendo: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a verdadeira árvore que produz frutos bons. Eu sou a verdadeira árvore que alimenta. Então Jesus, ele se coloca como uma videira. Eu sou aquele que alimenta o meu povo. Qual tem sido a fonte do nosso alimento? Qual tem sido a fonte que nós temos buscado encher o nosso coração, encher a nossa alma? Cristo, ele é a videira verdadeira. Ele é a videira da qual o Pai plantou. Ele é aquele que manifesta o fruto do reino de Deus. Ele é aquele que traz a verdade revelada do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus. Cristo é aquele que traz esse esclarecimento a respeito do próprio Deus. Nós precisamos entender que todo o Antigo Testamento, ele é desenhado, ele é construído, desenvolvido para manifestar a chegada de Cristo. Tanto que Cristo, ele é o divisor de água da história. O povo do Antigo Testamento caminhava e aguardava e proclamava o Cristo que viria. Quando em Gênesis 3, Deus fala para Adão, aliás, fala para a serpente, dizendo para a serpente que a cabeça dela seria esmagada pelo descendente da mulher. O que Deus está dizendo é: virá o Messias, que mudará completamente o destino que você propôs à humanidade. Toda a ira será lançada sobre ele. Por isso que o calcanhar dele será ferido. Ele sofrerá o dano do pecado do homem, sendo morto, mas ele ressuscitará. E o teu plano de afastar o homem eternamente da minha presença será destruído. Então, todo o Antigo Testamento caminha e aponta para o Cristo que viria. Quando um judeu sacrificava ao Senhor, oferecendo a sua oferta pelo pecado, ele saía dali com a consciência de que aquele animal morreu, mas eu sei que eu deveria ter morrido no lugar daquele animal. Eu deveria estar ali. E por conta disso, ele saía ali pela fé, crendo que o seu pecado foi perdoado, dizendo: Deus, obrigado, porque ao invés de me matar, o Senhor recebeu a oferta desse animal. Então, eles viviam pelo Messias que viria. E hoje nós proclamamos o quê? O Messias que veio. Jesus é o ponto central de tudo isso. E por isso que ele se coloca como uma videira verdadeira. Jesus também trata de outra figura ligada à videira, que necessariamente são os ramos. Ele vai trazer agora aqui uma ilustração a respeito do ramo. Os ramos apontam para a necessária relação entre ele e a videira. Então, assim que Jesus fala a respeito da videira, ele fala dos ramos. Olha só: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. É interessante porque a Bíblia vai trazer algumas linguagens, algumas figuras para mostrar a relação entre Cristo e a igreja. Uma das representações que a gente identifica na palavra de Deus é que Cristo se coloca como noivo e a igreja como a noiva. E esse símbolo já aparece no Antigo Testamento. Deus fala: eu casei com o meu povo e o meu povo me traiu. Então, uma das linguagens que Deus mostra para poder apresentar essa relação é mostrar que nós somos a noiva e Cristo é o noivo. E essa relação deve ser baseada na fidelidade nossa
na fidelidade de Deus, na nossa fidelidade, porque Deus ele permanece fiel à sua palavra, mas também na nossa submissão. É por isso que quando Paulo vai falar da submissão e do amor, a submissão da esposa para com o marido, e o amor do marido para com a esposa, ele usa o exemplo de Cristo pela igreja. A gente às vezes esquece de como esse capítulo de Efésios é um capítulo duro para o homem. Porque ele fala assim, esposas, sujeitai-o aos vossos maridos. Mas depois o que a Bíblia trata de responsabilidade para o homem é um negócio assim pesado. Porque a missão do homem é amar a esposa como Cristo amou a sua igreja, dando a sua vida por ela. O homem ama a sua esposa, se sacrificando por ela. O homem exerce a sua autoridade servindo a esposa. É isso que a Bíblia nos mostra. E é interessante porque submissão é estar debaixo da missão de alguém. É isso ser submisso. Submissão é alguém que está embaixo da missão de outra pessoa. Qual que é a missão do homem? Amar a esposa. Ou seja, o que é que Deus quer que a mulher faça? Se submeta ao amor do marido. Mas essa relação só funciona se os dois entenderem. Se os dois exercerem o seu papel. E aí Paulo usa Cristo tratando a igreja. Se vocês querem entender como deve ser a relação entre marido e mulher, o próprio Paulo fala, olha a relação entre Cristo e a igreja. Cristo é paciente com a igreja, Cristo é amoroso com a igreja, Cristo é misericordioso, é gracioso. Essa é uma das figuras que Deus mostra que Deus usa para poder mostrar essa relação entre a igreja e Jesus. Outra coisa, a cabeça e o corpo. Paulo vai falar em 1 Coríntios sobre isso, que nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. E que tudo que o corpo sente, o braço sente, o outro braço sente. E é interessante isso. A gente tem esse costume, né? Parece que quando a gente machuca uma parte do corpo, todo mundo só quer pegar ali, né? Mas na verdade é porque assim, gente, está o tempo todo alguém conversando com a gente, toca nas costas, no braço. Só que quando a gente está ferido, quando a gente está machucado, todo o corpo trabalha para proteger aquele membro, não é verdade? Né, tomou uma topada, está com o dedo do pé daquele jeito. Quando alguém vem, né, a mão já estende, a perna dobra para trás, então todo o corpo trabalhando para proteger o dedão do pé. E ele mostra que o corpo, ele só cumpre a sua função quando ele está ligado à cabeça. Então, o corpo ele precisa obedecer ao comando da cabeça, e a cabeça é Cristo. Então, essa é uma das maneiras que Deus usa para mostrar a relação entre Cristo e a igreja. E a outra linguagem é o pastor e a ovelha. Uma das figuras mais bonitas que a gente vê do Antigo Oriente, o cuidado do pastor com a ovelha. Diz que um homem estava viajando com a turma, que foi conhecer Israel, fazer um tour, né, pelas peregrinações históricas da Bíblia. E ele começou a falar do cuidado do pastor com a ovelha. E ele falando e descrevendo, e aquele pessoal no ônibus ouvindo aquela história, ele falando do quanto o pastor era cuidadoso com a ovelha. E aí quando ele começa a falar, ele percebe que a atenção dos passageiros foi roubada por alguma coisa que estava acontecendo ao lado, todo mundo olhando para o lado. E quando ele viu um homem correndo com a faca atrás da ovelha. Aí ficou com vergonha, meu Deus do céu, eu estou dizendo que o pastor cuida da ovelha, e eu vejo a cena dessa, aí ele pediu para parar o ônibus e saiu correndo, né? Aí foi lá, conversou com o cara e voltou, né, aliviado. Falou, ô gente, tudo bem, viu? Não era o pastor não, era o açougueiro. Porque a ovelha, queridos, é um animal, desculpa o termo, a ovelha é um animal meio burro. A ovelha não enxerga bem, não tem bom senso de direção, mas uma coisa a ovelha consegue, ouvir e distinguir a voz do pastor. Se você coloca 100 pessoas juntas e começa a gritar, a ovelha ela consegue ouvir e distinguir a voz do pastor. Então, da mesma maneira, como o amor de Cristo pela sua igreja é demonstrado como o amor e o cuidado que o pastor tem por sua ovelha, por aquele animal dócil, um animal que quando é morto, ele morre calado. Gente, eu sou do interior da Bahia, lá a gente come muito bode. Gente, vocês precisam ver não precisa ver, mas assim,
Um bode sendo morto, gente, é um escândalo. É um escândalo. Quem já viu, gente, um bode morrendo? É o negócio mais feio do mundo. É um escândalo. Claro, né, gente? O bichinho está morrendo. Mas a ovelha, ela morre calada, ela morre muda. Então, da mesma maneira como o pastor cuida da ovelha, a ovelha, essa relação é nutrida, alimentada pelo amor do pastor e a submissão da ovelha, que ouve a voz do pastor e segue. E agora Jesus usa uma linguagem que é mostrando a relação entre os ramos e a videira. Os ramos que estão ali enxertados na videira, estão ali a vida entrelaçada entre eles, as coisas acontecendo, e ele usa essa linguagem bonita para mostrar. É interessante porque ele diz o seguinte: todo aquele que permanecer, a palavra-chave aqui é permanecer. E a pergunta é, o que é que significa permanecer? O que é que significa permanecer em Cristo? E o texto mostra isso, que permanecer em Cristo é manter comunhão com Cristo. Ele diz que todo ramo que mantém comunhão com Cristo, ele frutifica. Então não basta estar ligado à videira, porque de fato o que vai mostrar se estamos ligados ou não, se nós somos um ramo ligado à videira, é se de fato nós permanecemos. E permanecer é manter comunhão com Deus. E a pergunta é, como a gente mantém comunhão com Deus? Como que eu posso manter essa comunhão com Deus ativa? Oração. Gente, crente não pode viver sem oração. A gente precisa ter vida de oração. A gente sempre fala isso aqui, tem um grupo toda sexta-feira orando aqui. A gente volta a convidar o grupo permanece o mesmo, mas está sendo uma bênção, E a gente sempre fala isso, Deus não nos dê apenas uma boa reunião de oração, nos dê uma vida de oração. Porque não adianta, a gente ter uma reunião de oração muito boa, cheia, se no nosso dia a dia a gente não ora. Então, a oração é um meio de manter comunhão com Deus. Adoração, momento de culto. É por isso, queridos, que eu não acredito nessa conversa de que eu consigo manter comunhão com Deus sem congregar. A fala de alguém que diz que não precisa necessariamente da igreja para estar bem, já mostra alguém doente. Sabe, alguém falar assim, eu gosto muito de você, mas sua esposa, nossa. Então, que tipo de amizade é essa? Que tipo de consideração é essa? Então, uma das manifestações de alguém que está adoecido é esse tipo de fala. Pessoas que na pandemia se afastaram, logicamente, compreensível, assistiu os cultos pela internet, tudo liberou, vai para todo lugar, até assistia antes e hoje não frequenta mais lugar nenhum, e quando você vai confrontar, é o mesmo argumento. Não posso ter minha comunhão com Deus em casa? Pode. Mas alguém que despreza a comunhão do corpo de Deus é alguém doente. Doente. Algumas pessoas acham que esse pensamento é um pensamento de alguém que ultrapassou os limites da religião, que compreende a fé de maneira mais profunda, a ponto de entender que não precisa estar na igreja. Entendeu? Foi nada. Paulo falou, não deixei de congregar, como é costume de alguns. Então, a vida de oração privada e comunitária é uma forma da gente manter comunhão com Deus. Meditação na palavra, a leitura da palavra. Você lê a Bíblia todo dia? Você medita todo dia? A palavra de Deus diz, capítulo 1 de Salmos, que o justo, ele medita na palavra do Senhor, de dia e de noite. Ele passa o dia, não é pensando em eleição. Ele não passa em dia como é que vai ser o segundo turno. Pensa sobre isso, conversa sim, mas o que bate no coração dele, o que faz o coração, o pensamento dele fervilhar, é meditar na palavra do Senhor. É o assunto dele, é a conversa dele. Obediência é uma forma de manter relação com Deus. Jesus falou isso, todo aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. É uma maneira de demonstrar o nosso amor, o nosso relacionamento para com Deus. E o serviço, que a gente se colocar à disposição do Senhor para fazer a sua vontade, para trabalhar, para poder produzir. Essa é uma das formas da gente manter relação com Deus, manter a nossa comunhão com Deus. Essa é uma das maneiras que a gente tem para permanecer nessa comunhão. Tudo isso faz falta. A gente precisa estar preocupado com isso. Deus, será que eu estou orando? Será que eu estou lendo Bíblia? Será que eu estou servindo? Será que eu estou em comunhão com os meus irmãos? Essa é uma preocupação de um ramo que está, de fato,
ligado e permanece na videira. E a pergunta é, o que é que acontece quando a gente permanece em comunhão com Deus? Olha só o verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele é cortado. Todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto. Ou seja, uma como é que diz? Das consequências de estar ligado à videira é que um crente que permanece em Cristo, que permanece no Senhor, ele é um crente que frutifica. Jesus fala isso, todo aquele que permanece em mim, ele dá fruto. Ele dá sinais de que de fato ele anda comigo, ele dá sinais de que de fato foi transformado. O que é que ele faz também? Ele limpa o ramo. Aqueles que aliás, têm as suas orações respondidas. Olha só o verso 7, gente, que interessante. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Aí, quando a gente não permanece, como a nossa relação com Deus é distante, fala, rapaz, já descobri como é que eu vou ter minha oração respondida. Eu estou querendo um monte de coisa aqui, então eu tenho que permanecer. Gente, primeira coisa que a comunhão com Deus faz conosco é realinhar o nosso pensamento e os nossos desejos. Já acontece história aqui, certa vez um homem foi viajar, falou com o seu gerente, falou, vou passar um ano fora, mas eu vou deixar você para administrar a minha fazenda. Tudo que você precisar, você pode ir na cidade. Mercado, casa de material de construção, onde você precisar, pode ir, porque eu vou deixar tudo já arrumado, a conta aberta, o quanto você precisar gastar, que daqui a um ano eu volto. Depois de um ano, o patrão voltou, não conhecia a fazenda. A fazenda estava destruída. Arame quebrado, animal no terreno do vizinho. Ele chegou em frente à sua casa, a casa toda suja, telha quebrada, cheia de sujeira de bicho. E falou, meu Deus do céu, invadiram minha terra. Ele olhou para o lado, está uma casa, uma senhora casa, piscina, carro na porta. E aí ele bateu palma, sai um homem bem vestido, chapéu na cabeça, tal. Falou, você sabe me dizer do caseiro que tinha aqui, do meu gerente, deixei aquele um ano atrás. Ô patrão, não está me conhecendo não? Rapaz, não acredito, é você. Falou, é. Falou, caramba, o que aconteceu? A sua casa, como é que está? Você está com a casa bonita, toda pintada, tal. Aí a desculpa dele, falou, ô patrão, mas você falou que o que eu precisasse eu podia pegar lá na cidade. Falou, sim, não era só para você, não era para a fazenda. Então, alguém que não permanece na videira, ele tem um olhar de um funcionário desse. Ele nunca pensa para o reino, ele sempre pensa para o seu próprio benefício, para o seu próprio desfrute. E Jesus está dizendo o seguinte, todo aquele que está ligado na videira, que permanecer, ele vai compreender a vontade de Deus de tal forma que não vai ter oração que Deus não vai responder. Porque ele sabe do que Deus quer. Ele vai entender qual que é o coração de Deus a respeito de cada situação. E tudo que ele pedir será respondido. Então, a nossa relação com Cristo nos faz compreender a vontade de Deus e ter as nossas orações respondidas. Gente, tem como a nossa oração não ser respondida se a gente descobre o que é que Deus quer? Não. E o que nós precisamos é de intimidade com Deus, para poder compreender aquilo que é da sua vontade. Em terceiro lugar, eles são amados e amam a Deus. Olha só o verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Queridos, aqueles que permanecem no amor de Deus, de Cristo, eles são amados e eles têm amor por Deus. É uma coisa assim extraordinária. Algo que é libertador para nós é entender que o mesmo amor que Deus tem por Jesus, Ele tem por você. Sabia? Da mesma maneira, na mesma intensidade que Deus ama o seu Filho amado, Ele ama eu e você. Gente, isso é absurdo, né? Primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, cara, deve ter alguma coisa errada nessa frase. E não de fato, queridos. Aqueles que permanecem em Cristo, que permanecem na videira, eles são
amados por Deus, assim como Deus ama o seu próprio Filho. E o Filho nos ama porque nós permanecemos nele. E esse amor conduz a nossa vida, gere a nossa vida. E também eles são marcados pela alegria. Olha só o verso 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ou seja, a vida de alguém que permanece em Cristo é marcada por alegria. Gente, crente precisa ser uma criatura alegre. Eu não estou dizendo que crente não passa por dificuldade, chora e tem momentos de tristeza. Mas a natureza de um crente, de alguém que permanece em Deus, é alguém alegre. É alguém que pode até levantar com aquele humorzinho meio azedo, mas o dia passa e ele, sabe, ele exala a vida. Não dá fechada no trânsito, não xinga, né, o motoqueiro. Ele é movido por um sentimento diferente. É alguém alegre, alguém feliz. É alguém que transborda alegria. Não é à toa, gente, que Jesus era cercado de criança. Jesus era cercado de criança. Uma vez eu ouvi um pastor falando sobre isso. Quer conhecer alguém cheio do Espírito Santo? Vai ver se as crianças gostam dela. Se criança não gostar, tem um negócio errado. Né? A gente não pode levar o pé da letra, gente, mas assim, um coração alegre, uma postura alegre de quem anda com Deus é diferente. O nosso humor é diferente. A gente não é conduzido pelo espírito de guerra, de rivalidade, de tensão o tempo todo. O nosso coração é conduzido por um coração alegre. E essa alegria é fruto desse relacionamento com Deus. Amém? Então, Jesus, ele mostra aqui, ele fala da videira, que é ele fala dos ramos, que são aqueles que estão enxertados na videira e que mantêm comunhão com ele. E agora ele fala do agricultor. Olha só, no início aí, né, voltando no verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. O que a gente precisa entender é que o agricultor é o próprio Deus. Deus é quem promove essa comunhão e esse crescimento. Então, para quem já viu a poda de um pé de uva, é um negócio muito interessante. Teve um dia que eu estava estudando, eu não sei porquê que eu estava estudando. Gente, eu tenho umas loucuras de vez em quando, eu começo a estudar, ler uns negócios assim, nada a ver, sabe? E eu estava vendo, cara, eu quero ver como é que é esse negócio dessas podas aqui com a videira. Gente, é uma arte impressionante. Normalmente, alguém que é treinado para poder ser... Parece uma coisa simples, né? Podar um pé de uva. Mas, se você for nas vinícolas, os homens que fazem esse trabalho, normalmente eles têm um período de 3 anos de treinamento, gente. Eles aprendem a podar a videira no tempo certo, no lugar certo e até o ângulo certo, para não comprometer a produção. E aí eu vendo um desses vídeos, acho que é o cara mais famoso no Brasil a respeito disso, é a autoridade. Ele é chamado na casa do homem, gente, aquela videira, assim, aquele pé de uva lindo, sabe? Dando sombra. Aí ele fala, tá vendo isso aqui? Isso aqui não presta não, isso aqui vai roubar toda a energia da videira. Ele vai, corta. Gente, quando termina o serviço, o dono da videira está num desânimo e a esposa dele dando risada, porque está tudo no chão. Está tudo no chão. Mas o viticultor, o agricultor, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe quando ele está fazendo, quando ele poda. E ele fala que quem produz fruto, ele limpa. E quem não produz, ele corta e lança fora. E aqui é feita uma referência indireta a Judas. Judas foi aquele que não permaneceu. Esse texto não fala, queridos, de perda de salvação. O que o texto diz é que a falta de frutos é uma evidência de que a relação daquele galho com a videira, daquele ramo com a videira, não era uma relação verdadeira. Algumas pessoas se relacionam com o pastor, se relacionam com a igreja, com a instituição, mas não se relacionam com Cristo. Isso é um problema. Isso é um problema muito sério. Nós precisamos entender que Deus quer muitas coisas a respeito de cada um de nós. Essas evidências irão provar se de fato essa relação com Deus, com Cristo, é uma relação saudável, é uma relação verdadeira. Então, ele limpa os frutos
os ramos que dão fruto, o Senhor limpa para que ele produza mais. Ele tira ali um galhozinho menor que está apodrecido, que pode comprometer todo o restante. Então ele vai limpando, porque ele vê, esse aqui vai dar fruto. Já tem dado fruto, poderia dar mais, mas eu vou limpando. Eu vou limpando isso. E a maneira é como que o Senhor faz essa poda em nós. Como o Senhor nos limpa. Olha, o verso 13 vai falar... verso 3. Olha só. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Uma das maneiras que Deus usa para nos podar, para nos limpar, é a sua palavra. É quando você ouve o pastor pregando alguma coisa, e aí o pastor fala determinada coisa e você capta. Isso na minha vida não está correto. E aí você sai daqui pensando nisso. Deus me ajuda. Eu tenho falhado nisso. Deus me ajuda a mudar. Quando às vezes o nosso pecado é exposto na pregação e você não toma aquilo como uma carapuça, né? Mas você vai para casa falando, Deus, obrigado porque o Senhor falou comigo, o Senhor me confrontou. E eu preciso me alinhar à tua vontade. Deus usa a sua palavra para limpar o seu povo. Queridos, ao longo da história, todo avivamento veio por meio da palavra. Sempre, e virá por meio da palavra. Esses dias eu vi alguém falando sobre louvor e adoração, e falou que o avivamento viria no Brasil por meio da adoração. Não. O avivamento sempre veio por meio da palavra dele. Qualquer lugar. Quando Deus fala com Jeremias para profetizar, naquele vale de ossos secos, é palavra, é profecia, é pregação da palavra de Deus. Isso é que limpa a igreja, isso é que purifica a igreja. É isso que a gente precisa dar valor. É isso que a gente precisa, sabe, se agarrar e dizer, a tua palavra me purifica. O Senhor também nos purifica por meio de tribulações. Tiago capítulo 1, Deus fala isso por meio do seu profeta. Tende motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, porque a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Às vezes uma das maneiras que Deus usa para nos limpar é nos permitir passar por dificuldades. Porque é na dificuldade, queridos, que a gente começa a manifestar alguns problemas nossos, alguns defeitos, alguns pecados. Quando está tudo bem, né, o nosso telhado de vidro não é exposto. Mas quando vem a dificuldade, o nosso domínio próprio, a nossa paciência, o nosso amor, a nossa sobriedade, tudo isso é manifestado. Então, uma das maneiras que Deus usa para limpar o seu povo é por meio de tribulações, momentos difíceis. Então, você que está passando por um momento difícil, entenda esse momento como um momento de Deus te podar. Um momento de Deus te limpar para que você produza mais do que você tem produzido. Deus nos permite passar por isso. E outra forma que Deus usa para também nos purificar é por meio da disciplina, por meio da correção. Abra em Hebreus capítulo 11, verso 4. Hebreus 11, a partir do verso 4. Gente, eu estou achando que eu anotei aqui a referência errada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Perdão, queridos. Capítulo 12, tá? Capítulo 12. A partir do verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Quando ele usa essa palavra aqui, queridos, resistido até ao sangue, o que é que acontece? É que essa igreja estava enfrentando dificuldade para manter a sua fé. Só que eles ainda não haviam sido martirizados. E é por isso que ele usa
essa expressão. A luta de vocês para manter a fidelidade não chegou até esse ponto de vocês terem que morrer pela fé. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. E olha só, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele, isso mesmo, quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Então, queridos, uma das maneiras que Deus usa para poder limpar o seu povo é por meio da correção. É uma palavra pesada que a gente não quer usar hoje, por meio do castigo. Mas o fato é que o Senhor usa muitas vezes momentos de correção dura para nós, para poder nos purificar, para poder nos limpar. Né? Então, lá em casa a gente conversa, trata da melhor forma possível e tal, mas chega uma hora que tem que dar umas palmadinhas. E tem gente que acha que isso não é bíblico, é bíblico. É bíblico e tem resultado. Então, Deus às vezes ele faz isso. Certa vez, uma mãe chegou com a criança no hospital, no pronto-socorro, e a criança chegou com o braço quebrado. E o pai naquela correria, a mãe naquela correria, né, para fazer a ficha do filho, e aí perguntaram o que foi que aconteceu. Ele falou, não, meu marido bateu no braço dele com um cabo de vassoura, criança de 3 anos. Aí o segurança, um armário desse tamanho, escutou aquilo. Daqui a pouco chega o pai, já foi recebido com um soco. E aí juntaram os homens que estavam na recepção, mas deram uma surra nesse homem. Daqui a pouco vem a mulher gritando, pelo amor de Deus, para. Aí você falou que o menino, que ele quebrou o braço do seu filho com cabo de vassoura, um cara desse tem que apanhar. Falou, não, pelo amor de Deus, deixa eu contar. A gente estava lavando a casa, e meu filho está naquela fase que não pode ver um buraco de tomada. E a casa estava toda molhada, e ele foi colocar o dedo na tomada. Meu marido estava com um rodo na mão. E o reflexo dele para que o meu filho não colocasse o dedo na tomada foi rápido bater com o rodo. E por isso o braço quebrou. Gente, às vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes Deus faz isso com a gente. Para evitar um mal maior, o Senhor nos permite passar por momentos difíceis. Essa é uma forma de Deus limpar e purificar o seu povo. Amém? E, em último lugar, Jesus vai falar a respeito dos frutos. Ele fala da videira, fala dos ramos, do agricultor, de como Deus nos trata para dar frutos. E agora ele vai falar dos frutos. Queridos, crente precisa frutificar. Crente precisa frutificar. Não existe isso de alguém se converter e parece que a gente não vê nenhuma evidência, não. Vai dar evidência de mudança, vai dar evidência de conversão, de transformação. Não dá para transformar esse eu mesmo. E cristianismo, gente, é muito mais do que correção a respeito da nossa moralidade. Porque até um ateu pode ser moralmente correto, mais do que nós. Mas trata de uma vida dedicada a Deus, uma compreensão do reino de Deus, de querer fazer aquilo que agrada a Deus, de querer promover o reino do Senhor. Então, o grande problema é que às vezes a gente quer produzir de maneira artificial. A gente não está ligado à videira. A gente não mantém comunhão com Deus e a gente às vezes estranha porque é que a gente peca tanto. Você já orou, Deus, por que eu não consigo vencer esse pecado? Deus, por que eu sempre faço isso? Aí quando você vai olhar, não lê a Bíblia, não ora, não vai na igreja, e a pessoa fica encucada porque é que não consegue dar fruto. Porque é que não consegue demonstrar, sabe? Gente, não dá. Se nós não tivermos comunhão com Cristo, nós não frutificaremos. Ele fala, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. É interessante porque a palavra aqui, frutificar, é a palavra poiesis, no hebraico, no grego, que é de onde vem a nossa palavra poesia. No grego existem 2 verbos para fazer, para o verbo fazer. A palavra poiesis e a palavra tekné, que vem de tecnologia. Tekné é algo feito de maneira mecânica, feito de algo de maneira artificial. Mas poiesis é algo que vem do coração, é algo que nasce da relação. É algo que nasce
de uma profunda intimidade. Por exemplo, quando uma macieira dá maçã, ele não dá de maneira mecânica. Aquilo é poesia, aquilo é natural. Aquilo flui de maneira simples. Não é algo fabricado. É por isso que Cristo diz, sem mim nada podeis fazer. E o problema é que a gente está desligado da videira, sem manter comunhão com Cristo, e quer produzir aquilo que só o relacionamento produz. E esse é um dos maiores problemas, queridos, na igreja. A gente se preocupa com o serviço, mas a gente não se preocupa com a relação. Não é verdade? A gente se preocupa se a gente está trabalhando, a gente se preocupa se a gente está servindo. Não, eu tenho que fazer alguma coisa na igreja. Gente, nenhum problema, a gente tem que estar preocupado com isso. Mas o problema é a gente achar que o trabalho substitui a relação. Não substitui. Não é porque você trabalha para Deus e não ora, mas como você trabalha, Deus fica feliz. Você foi chamado para andar com Cristo, para se relacionar com Cristo. Jesus, quando chama os discípulos para andarem com Ele. Jesus não deu nenhuma missão, Jesus não deu nenhuma tarefa. Simplesmente falou, segue. Caminhe comigo. Eu quero que vocês vejam o que eu faço. Eu quero que vocês vejam o que eu falo, como eu trato as pessoas. Eles foram chamados para caminhar com Cristo. Depois, eles começaram a produzir alguma coisa. O problema é que a gente quer produzir sem relacionamento. E aí a gente é mecânico. Quando a gente vai orar, quem tem consciência que a gente não tem vida de oração e alguém pede para orar em público, aí a gente já recorre à tecnologia, né? As técnicas. Peraí, meu Deus do céu, eu não oro, então eu tenho que escolher umas palavras bem bonitas e construir uma oração bem bonita para que a minha falta de oração não fique evidente para o povo da igreja. Gente, mas quem tem vida de oração, na terceira frase você fala, esse ora. Não é verdade? Você fala, esse ora. Porque é natural, é poieses. Flui da pessoa. Então, Jesus está dizendo que aquele que permanece nele produz frutos. E quais frutos são esses? Gente, levar pessoas a Cristo, isso é um fruto de quem permanece na videira. Você pode marcar aí Romanos 1,13. Crescer em santidade e obediência, Romanos 6,22. É fruto desse relacionamento também. Paulo considera as ofertas dos cristãos frutos de uma vida consagrada. A gente acabou de falar aqui no início, né? Então, até isso manifesta a nossa espiritualidade, o nosso comprometimento com oferta, com dízimo. Isso demonstra a nossa preocupação. Os frutos do Espírito, Gálatas 5, 22 a 23. Né? O fruto do Espírito, na verdade, que o fruto é diferente dos dons. Os dons do Espírito são vários e você deve desenvolver aquele que Deus te deu. Mas o fruto do Espírito é como uma tangerina, tem vários gomos. Gente, olha que esquisito você abrir uma tangerina, tem um gomo desse tamanho, o outro está desse. Não, ela desenvolve de maneira uniforme. E é isso que ele está dizendo. Né? Não tem um dom da paciência. Não, paciência não é dom, paciência é fruto. Então, nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito. É sinal da nossa relação com Cristo. E, em terceiro lugar, o fruto que vem do coração e dos lábios também é fruto da glória de Deus em nossas vidas. Então, a maneira como a gente cultua o nosso senso de gratidão, de compreensão da bondade de Deus, isso demonstra a nossa relação com Cristo. E eu queria encerrar fazendo essa pergunta. Né? Como anda a tua comunhão com Deus? Como anda a tua comunhão com Deus? Como anda a nossa comunhão com Deus? Quais frutos nós temos manifestado ao mundo? Porque, queridos, aquele que não dá fruto é uma evidência de que ele não está ligado à videira. Ele não está ligado à videira, se não dá fruto. Porque, gente, não tem explicação. Né? Se tem um galho que tem um pé de manga, dá flor, está tudo certo. Não tem por que não frutificar. É poieses, é natural. Jesus falou isso, não se pode esconder uma cidade edificada na montanha. Vai ser visto, vai ser notado, a pessoa não vai fazer esforço. Não, eu tenho que me esforçar para que as pessoas vejam que eu sou crente. Eu vou usar umas palavras assim, toda hora eu vou falando no meu trabalho, glória a Deus, está amarrado, está repreendido. Gente, achar que isso é manifestar o fruto do Espírito, o fruto do relacionamento com Deus, não. São nas suas atitudes, pequenas coisas que você faz no dia a dia.
manifesta o fruto do teu relacionamento com Deus. E que esse fruto possa crescer, multiplicar em cada um de nós. Amém?